Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E enquanto abrem as vossas Bíblias, permitam-me fazer uma pequena exortação. Esta exortação é para os membros desta igreja. Os visitantes sintam-se confortáveis para se sentarem onde desejarem. Mas os membros da nossa igreja, olhem à vossa volta. É uma bênção ou não que estejamos cada vez mais cheios. Mas isso significa que a nossa aversão aos bancos da frente tem de ser ultrapassada. Sabem porquê, irmãos? Porque é uma forma como recebemos os nossos visitantes bem. Certo? Não queremos que os visitantes que chegam, especialmente depois da hora, tenham que passar por toda a congregação para se poderem sentar. O que significa, se os membros da nossa igreja fizerem o favor de ocupar estes bancos que normalmente estão vazios, deixamos espaço lá atrás para quando os visitantes vierem, poderem sentir-se também mais confortáveis na sua reserva de poderem sentar lá atrás. Espero que os irmãos possam ouvir a minha exortação e praticá-la. E agora, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Diz-nos assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Faz já mais de 4 meses desde que começámos a estudar a carta de Paulo aos Efésios. E ao entrarmos agora no capítulo 4 desta carta, não apenas começamos a segunda metade, porque esta carta tem 6 capítulos, mas também notem que fazemos agora uma transição para um momento em que o apóstolo, o autor desta carta, muda o seu foco. Logo no primeiro versículo, vejam o versículo que nós lemos, diz-nos assim: rogo-vos, pois, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Notem as primeiras palavras. Rogo-vos, pois, ou portanto. As palavras de Paulo são de exortação. Notem como o tom da carta agora muda de forma significativa. Porque se nos primeiros 3 capítulos o apóstolo esteve sobretudo preocupado em afirmar certas verdades, ele agora muda o seu foco para a aplicação destas verdades à vida da igreja. E esta forma de escrever é muito comum nas cartas paulinas. Para quem costuma ler a Bíblia, conhece bem esta divisão, por assim dizer, nas cartas de Paulo. Esta dupla divisão que é muitas vezes conhecida e dividida entre os indicativos e os imperativos, porque apenas o que estamos a reconhecer é que o uso dos modos verbais indica o que o autor está a procurar enfatizar. Lembrem-se, um verbo no indicativo é o quê? O indicativo afirma o que é, afirma a realidade, certo? Deus deu-nos uma nova vida. Verbo no indicativo, certo? Deus deu-nos. O verbo no imperativo é uma exortação, é uma ordem, é um desejo. Como, por exemplo, dizer, vivam a nova vida que Deus vos deu. Entendem? Por um lado afirmamos a verdade, a realidade, aquilo que é. Deus deu-nos uma nova vida, mas depois vem o imperativo. Vivam a nova vida que Deus vos deu. Nos primeiros 3 capítulos da carta, Paulo apenas utilizou, notem, os verbos uma vez no modo imperativo. Quando no capítulo 2 ele disse, lembrai-vos, uma vez apenas. Sabem quantas vezes é que Paulo utiliza o verbo no imperativo na segunda metade dos capítulos 4 a 6? 41 vezes. O que significa que nós vamos esperar a partir de agora nesta carta que o apóstolo Paulo passe o seu tempo todo a exortar. Visto que sabemos estas coisas, porque Deus nos deu uma nova vida, vivam desta forma, vivam desta forma, vivam desta forma. Entendem?
Isso é o que nós queremos dizer com o indicativo e com o imperativo. Uma afirma a verdade e a outra exorta-nos a vivermos de acordo com essa verdade. E, portanto, é exatamente o que Paulo procura fazer aqui. E é por isso que nesta segunda parte, a segunda parte desta carta começa desta forma, para que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Todo o restante da carta é exatamente isto, são as implicações do que Paulo disse nos primeiros 3 capítulos. E por isso, notem, irmãos, é extremamente importante na fé cristã, não pode haver indicativos sem que haja imperativos. Não é possível afirmar a fé em Cristo sem vivermos de acordo com aquilo que afirmamos. Na fé cristã, tal como a Bíblia nos apresenta, o imperativo tem que obrigatoriamente seguir o indicativo. A realidade deve corresponder à sua realização. A realidade invisível que Deus nos salvou deve ser visível na forma como nós vivemos a salvação que Deus nos deu. A fé cristã apenas se torna completa quando ela não é apenas afirmada, mas é também vivida. E por isso, notem, nesta relação existem algumas verdades que nós precisamos manter. Em primeiro lugar, é que o indicativo, ou seja, as verdades do Evangelho, são sempre anteriores ao imperativo. E esta ordem não é reversível. Certo? Primeiro Deus age e depois nós vivemos de acordo com o que Deus fez. Os indicativos dos primeiros 3 capítulos lembram os Efésios da nova vida que eles têm em Cristo. E são essas verdades que são o fundamento das exortações dos capítulos 4 a 6. Portanto, os irmãos não se admirem que, à medida que nós vamos palmilhando e estudando os capítulos 4 a 6, eu irei fazer referências contínuas aos primeiros 3 capítulos. Porquê? Para não nos esquecermos do fundamento, certo? Porque esta carta foi lida de forma completa quando foi lida pela primeira vez à igreja, mas nós agora estamos a estudá-la aos poucos. Mas não podemos esquecer de lê-la como um todo, certo? Os mandamentos que Deus dá, Ele dá-nos com base no Evangelho. E é por isso que esta palavra é fundamental. No versículo 1 do capítulo 4 é pois, portanto, por causa do que Deus é e do que Ele fez, então nós vivemos desta forma. Por isso notem, sem o que Cristo fez na sua morte e ressurreição, sem o que o Espírito Santo continua a trabalhar nos nossos corações, nós não poderíamos cumprir estes mandamentos. Entendem? É por isso que os indicativos e os imperativos, notem, não são uma divisão de tarefas. Não é dizer assim, para a tua salvação, Deus fez isto e agora tu tens de fazer isto. Não. Deus cumpre todas as coisas. Deus salvou-nos de forma completa. É no poder do Espírito Santo que nós vivemos, não nas nossas capacidades. Os imperativos não é como se Deus nos dissesse, eu acredito em ti. Não. É com base no que eu fiz. Com base no que o Senhor Jesus fez por nós. Com base no sabermos que o Espírito Santo mora em nós e nos dá o poder. Então, nós vivemos e temos o poder para obedecer a Deus. A forma como Deus agiu na nossa vida, notem, ao mesmo tempo, não se traduz automaticamente numa perfeição de vida. Nós fomos salvos, nós costumamos dizer, fomos justificados. O que é que isto significa? Significa que Deus nos declara como justos, não porque nós somos perfeitos em nós mesmos, mas porque recebemos a perfeição do Senhor Jesus. Certo? Ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, nós estamos completamente perdoados, mas estamos também justificados. Não porque nós somos justos, mas porque recebemos a justiça do Senhor Jesus. Deus nos declara como justos. Mas isso significa que já somos perfeitos? Não, longe disso. É por isso que estamos no processo de santificação. É por isso que a realidade, Deus já nos salvou, é para ser vivida hoje. Ela não é automática. Nós vamos aprendendo cada vez mais a ser como o Senhor Jesus. É por isso que as exortações são necessárias, certo? Nós somos exortados a viver desta forma, porque não é algo automático. É algo que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida. O indicativo e o imperativo, por outras palavras, são o Evangelho e as suas implicações. Não podem ser confundidos, mas também não podem ser separados. O indicativo insiste no que Deus já fez,
nós podemos viver porque Cristo cumpriu todas as coisas para a nossa salvação. Mas, ao mesmo tempo, o imperativo insiste nas coisas que ainda não estão presentes na nossa vida ou que ainda não estão presentes de uma forma perfeita e completa. É por isso que a relação entre o que Deus fez e a nossa resposta de fé pode ser resumida nas palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, no versículo 1. Mais uma vez o versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A relação entre o indicativo e o imperativo é um apelo, uma exortação à coerência de vida entre o que nós queremos e afirmamos e entre a forma como nós vivemos. Mais uma vez, vejam as palavras de Paulo. Versículo 1. Rogo-vos, pois, a que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Para Paulo é evidente que a mensagem do Evangelho é consequente. Como John Stott escreveu, durante 3 capítulos, Paulo tem vindo a revelar aos seus leitores o propósito eterno de Deus que se realiza em Cristo. Agora, está a falar do capítulo 4, o apóstolo passa da nova sociedade, ou seja, o novo povo que Deus criou, para os novos padrões que se esperam dela. Assim, ele passa da exposição para a exortação. Do que Deus fez, no indicativo, para o que nós devemos ser e fazer, no imperativo. Da doutrina para o dever. Da credenda para a agenda. De uma teologia que estica a nossa mente para as suas implicações concretas na nossa vida. Por isso mesmo a pregação de hoje tem 2 pontos. Ponto número 1, quem somos. Ponto número 2, como vivemos. Ponto número 1, quem somos. Mais uma vez, a palavra pois, ou portanto, no versículo 1. Significa com base no que Paulo acabou de escrever. E notem que Paulo não apenas se refere à oração que ele acabou de escrever, no final do capítulo 3, ele fala a todos os capítulos anteriores, capítulo 1 a 3, tudo o que ele já tinha escrito. A mensagem do Evangelho de que Paulo os lembra é uma mensagem sobre a restauração de toda a criação pela obra do Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação entre Deus e a humanidade. A paz que Deus oferece a todos e que Paulo fala em especial no capítulo 2. Vejam mais uma vez o capítulo 2, quando ele fala nos versículos 13 e 14. Diz assim, mas agora, certo? Antigamente vivíamos nos nossos pecados, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Agora vejam o versículo 17. Quando diz, e vindo, está a falar sobre o Senhor Jesus, quando Ele se tornou homem, e vindo Ele proclamou a paz a vós que estáveis longe e também aos que estavam perto, porque por meio dele nós temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Entendem? Este é o Evangelho, é a reconciliação com Deus. Nós temos acesso ao Pai por causa do que o Senhor Jesus fez no poder do Espírito Santo. Esta é a mensagem do Evangelho, uma mensagem de reconciliação. Esta é a beleza da salvação que Deus nos deu. É uma mensagem que nos trouxe da morte para a vida espiritual, das trevas para a luz do Senhor Jesus, da escravatura à liberdade do pecado e das suas consequências, da inimizade à reconciliação com Deus. Paulo fala, vejam o versículo 1 mais uma vez, aos que foram chamados, ou seja, aos que já são cristãos. Fala para os crentes, não para os que não creem. Ele escreve para os que já experimentaram esta reconciliação com Deus. A exortação de Paulo deve ser um reflexo da sua fé e da sua chamada. Eles são chamados a viver de forma completa a nova vida que Deus lhes deu. E que nova vida é esta? É bom lembrar-nos aquilo que Paulo já afirmou até este momento, para podermos entender as consequências e vivermos de forma coerente.
Nos primeiros 3 capítulos ele afirmou pelo menos 3 coisas. Ele louvou a Deus por todas as suas obras de salvação. Paulo louva a Deus por quem ele é, pelo que ele fez, pelo que ele continua a fazer, pelas suas promessas. Paulo já tinha orado pelos Efésios para que Deus pudesse continuar a trabalhar nas suas vidas. E Paulo também lembrou aos Efésios a sua identidade como cristãos. Vejam nas vossas Bíblias como é que começa esta carta. Tem uma saudação, mas depois temos dos versículos 3 a 14 um hino. O que é que Paulo faz? Paulo louva a Deus por todas as suas bênçãos. Foram bênçãos que lhes foram dadas. Uma salvação que foi unicamente obra de Deus. Foi simplesmente obra da sua vontade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Nós não contribuímos absolutamente nada para a nossa salvação. Foi Deus na sua graça. E se nos visitas aqui, eu quero que notes que é exatamente esta a razão pela qual nós passamos todo o nosso tempo a louvar a Deus. Se nos visitas aqui, deves ter notado já que nós não passamos sequer 30 segundos a louvar o quão bom nós somos. O quão extraordinários coisas nós conseguimos alcançar. É exatamente por isto, porque nós sabemos que a nossa salvação é unicamente, exclusivamente pela graça de Deus. E por isso, quando nos juntamos, o que é que nós queremos fazer? Louvar aquilo que nós alcançamos? Não, nós queremos louvar o nosso Deus, que fez tudo por nós. Que é a nossa fé, que é a nossa esperança. Mas Paulo também diz que antes de sermos salvos, nós estávamos mortos. E é por isso que a nossa salvação é tão maravilhosa. Vejam o capítulo 2. Vejam como é que Paulo começa o capítulo 2. Quando diz, e vós estando mortos em ofensas e pecados. Uma morte espiritual. Embora vivos nos nossos corpos, estávamos mortos espiritualmente. E depois descreve o que é que isso significava. Vejam os versículos 2 e 3 no capítulo 2. Diz, em que noutro tempo andastes, certo? Esta era a forma como vocês viviam. Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Nos desejos da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, estávamos o quê? Condenados perante Deus, éramos filhos da ira. No segundo capítulo, a salvação dos cristãos em Éfeso é definida da morte para a vida. Certo? Eles estavam mortos, mas o que é que lemos no versículo 4? Como é que começa o versículo 4? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados, Ele deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo lembra-os que eles foram ressuscitados, por assim dizer. Ressuscitados espiritualmente, porque eles estavam mortos. Paulo lembra-os de que eles foram adotados como filhos. Ele já tinha dito isso no capítulo 1, versículo 5. Em amor, nos predestinou para filhos de adoção. Nós que não éramos filhos por direito, porque vivíamos em rebeldia. Mas Deus adotou-nos como seus filhos. Foi na cruz do Senhor Jesus, lemos ainda no capítulo 2, versículos 15 e 16, foi na cruz do Senhor Jesus que esta inimizade e rebeldia com Deus foi quebrada. Porquê? Porque o pecado que nos separava de Deus foi pago pelo Senhor Jesus. Aquilo que nós não podíamos fazer por nós próprios, o Senhor Jesus fez por nós. E é exatamente por isso que a nossa salvação é descrita como estarmos unidos ao Senhor Jesus. Nós morremos com Ele para a nossa velha vida e nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. É exatamente isso ou não que nós representamos no ato do batismo. Os cristãos têm a prática de batizar, ou seja, de imergir uma pessoa na água como símbolo da sua conversão. O que é que significa o batismo? Quando tiramos estas divisões aqui, quando abrimos o alçapão e o enchemos de água, quando alguém entra nas águas e professa e afirma publicamente que é cristão, que coloca a sua fé no Senhor Jesus, o que é que nós fazemos? Dizemos, porque crês,
Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, no cumprimento do mandamento do Senhor Jesus, que lemos em Mateus 28. E depois a pessoa é imersa em água, que simboliza o seu sepultamento para a velha vida. E depois a pessoa emerge, como que simbolicamente dos mortos, como que simbolicamente para uma nova vida real, espiritualmente falando. É uma forma visível que nós representarmos o que o Espírito Santo fez no nosso coração. E, portanto, somos unidos ao Senhor Jesus na sua morte e ressurreição. E por isso todos eles, toda a Igreja, todos os que foram salvos, todos os que foram unidos a Cristo, estão agora unidos uns aos outros. Certo? Diz-nos no capítulo 2, versículos 19 a 22, diz-nos o quê? Que eles são concidadãos, eles são família de Deus. Eles juntos formam um templo santo. Agora não nos podemos esquecer do objetivo da sua salvação. Porque é que Deus os salvou? Capítulo 1, versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Capítulo 2, versículo 10, para as boas obras. Capítulo 1, versículo 6, 12 e 14, para louvor da sua glória. Ou capítulo 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Se estás aqui presente e és cristão, deves estar pronto a afirmar uma série de verdades. E espero que, não de forma audível, isso não é necessário, mas que à medida que eu afirmo estas coisas, tu possas também afirmar estas coisas, que possamos juntos afirmar estas verdades. Afirmarmos desta forma: sem Deus, eu estava morto nos meus pecados e debaixo da justa condenação de Deus. Não tinha esperança neste mundo e estava debaixo do castigo eterno de Deus. Acreditas nisto? Consegues reconhecer a tua miséria e o teu pecado? Consegues afirmar: eu fui salvo unicamente pelo que Deus fez na minha vida? Por causa da sua vontade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Não há nada que eu tenha feito para ser aceito por Deus. Deus fez tudo o que era necessário. Ele deu o seu único filho, o Senhor Jesus, para pagar o preço dos meus pecados. É nele que eu coloco a minha confiança para a minha salvação. Acreditas nisto? Na sua obra de salvação, eu estou unido a Cristo. Eu morri com Ele para uma velha vida e recebi uma nova vida. Todas as bênçãos que vêm de Deus são uma dádiva. Eu que merecia exatamente o contrário, Deus deu-me vida. Acreditas nisto? Na obra de salvação de Deus eu fui adotado. Eu tornei-me um filho de Deus. Eu pertenço a uma nova família. Pertenço a uma nova nação. Faço parte do templo santo de Deus. Acreditas nisto? Caso estejas aqui e não acreditas nestas coisas, eu convido-te a poderes falar comigo, a falar com um dos membros desta igreja. Eu estou certo que qualquer um dos membros desta igreja ficaria muito alegre por partilhar o Evangelho contigo. Se ainda não és cristão, queres saber mais acerca do Senhor Jesus, fala connosco. Fala connosco, porque esta é uma mensagem que vale a pena conhecer. Mas se afirmas estas coisas, então ouve o que Paulo diz aos Efésios e diz-nos também hoje. Mais uma vez, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ponto número 2. Como vivemos. Notem a imagem que o apóstolo Paulo usa. É a do andar, certo? Paulo diz que existe uma forma digna de vivermos como cristãos. Na verdade, ser cristão é abandonar a nossa maneira de viver passada. Nós não escolhemos agora, enquanto filhos de Deus, como andamos. Nós andamos da forma como Deus deseja. Existe uma forma de viver. Existe uma forma de andar. Dizer o contrário seria a mesma coisa que um corredor de marcha. Sabem o que é marcha? Marcha é aquele tipo de corrida que eles ficam um bocadinho desengonçados enquanto correm, certo? Mas seria a mesma coisa que um corredor de marcha dizer assim: não, eu quero correr. Ele seria imediatamente o quê? Desqualificado.
Porquê? Porque essas não são as regras do jogo. Certo? Se queres ser um corredor de marcha, então segue as regras como um corredor de marcha. Senão és desqualificado. É a mesma forma. Se dizes que és cristão, então anda de uma forma que prove que tu és cristão. Se és um corredor de marcha, marcha, não corras. Se és um cristão, vive como cristão, não vivas como se não fosses cristão. Não continues a viver uma vida de desobediência a Deus. Da mesma maneira, a fé cristã é consequente. Nós não fomos salvos, mais uma vez, por causa das nossas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Lembrem-se mais uma vez do que Paulo já tinha dito em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo lembra-nos a andarmos nestas boas obras que Deus preparou para nós. E agora notem, para quem é que Paulo fala? Paulo fala para os cristãos, mas fala para toda a igreja. Sem exceção, todos os cristãos têm a mesma vocação, porque todos fomos chamados. Todos fomos salvos com o mesmo propósito. Agora notem, irmãos, no nosso contexto, na nossa história muito ligada à Igreja Católica, existe ainda muita tendência de separar aquilo que é santo e aquilo que é secular, o clero e os leigos. Mas esta exortação é para toda a Igreja. Vejam o versículo 6. É um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E claro que toda a igreja inclui os seus pastores. Na verdade, os pastores são chamados a dar o exemplo, a andarem de forma digna da sua fé. Na verdade, o próprio Paulo pressupõe isso. Vejam o versículo 1, ele diz: eu, preso do Senhor. Ele que já tinha falado do seu aprisionamento. A sua prisão que era consequência da sua vocação, da sua fé, da sua obediência. E Paulo exorta a igreja a viver a sua fé com base no seu exemplo. Sigam o meu exemplo. Por isso a exortação de Paulo é, por outras palavras, lembrar os cristãos a viver de acordo com o que acreditam, ou viver de acordo com a nova identidade que têm em Cristo. O seu andar deve refletir a sua vocação, a sua fé. É uma exortação à coerência de vida. Meus irmãos, todos nós, sem exceção, somos pessoas incoerentes e inconsistentes. Falta-nos integridade de vida, porque nós ainda não somos perfeitos. Mas o nosso desejo é que a nossa vida possa ser cada vez mais coerente com aquilo que sabemos que é verdade, de acordo com a nossa fé. Entendem, irmãos? Nós devemos reconhecer, por um lado, que ainda somos incoerentes. Existe muita inconsistência na nossa vida. Ainda nos falta muita integridade. Mas qual é o nosso desejo? É continuarmos na nossa incoerência? Não. É pelo poder do Espírito Santo sermos cada vez mais coerentes com aquilo que nós acreditamos. Isto é especialmente importante porque vivemos hoje numa sociedade de informação. Nunca antes na história houve tanta informação e uma informação disponível a tantas pessoas. E agora notem que esta era da informação tem sido, por um lado, uma bênção. E penso que precisamos de começar a afirmar desta forma. Tem sido uma bênção. A mensagem do Evangelho tem sido anunciada de formas impossíveis no passado. Temos inúmeros testemunhos de pessoas que se converteram pela mensagem do Evangelho transmitida online. Entendem isso, irmãos? E, portanto, precisamos de dar graças a Deus. São instrumentos e meios que Deus continua a usar. A nossa igreja, por exemplo, faz uso de plataformas como o YouTube, o Spotify, o Instagram, o Facebook, para partilhar o Evangelho. E nós devemos agradecer a Deus por estas oportunidades, por meios de comunicação. Muitas das pessoas, não são poucas das que nos estão aqui a visitar, encontraram-nos online, por alguma pesquisa que fizeram. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que quero chamar a vossa atenção é que, infelizmente, esta abundância de informação também tem produzido uma geração que pensa que sabe, mas cuja falta de sabedoria é evidente. Entendem? Confunde-se muito hoje em dia informação com conhecimento.
Saber coisas passa a ser para alguns sinónimo de maturidade. Muita informação, mas pouca reflexão. Muita informação, mas falta de santidade. Ou se quiserem colocar em bom português, muita parra, pouca uva. Muitas palavras, mas depois pouca ação. Meus queridos irmãos, a separação entre a informação e a experiência ou maturidade é muito perigosa. Porque a informação dá uma sensação de conhecimento. A informação, e quando as pessoas falam e mostram o seu conhecimento, pode dar uma aparência de santidade. Mas, queridos irmãos, o que a Igreja mais precisa é de homens e mulheres verdadeiramente santos. Que verdadeiramente obedecem. Que verdadeiramente vivem aquilo que dizem acreditar. Homens e mulheres solidamente sustentados na verdade do Evangelho, mas cujos frutos de experiência, maturidade e santidade são visíveis. Entendem, irmãos? Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Mas Paulo diz mais. Ele diz o que significa andar de forma digna. E, na verdade, notem isto, Paulo vai passar o resto da carta a exortá-los sobre esta matéria. Mas começa aqui a dizer-lhes o que é que significa viver de modo digno da vocação com que fomos chamados. Vejam os versículos 2 e 3. O que é que isso significa para nós enquanto cristãos? Significa isto. Com toda a humildade e mansidão. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Notem, é humildade e mansidão. É a capacidade de fazermos uma avaliação adequada de quem somos. Aquele que é verdadeiramente humilde, conhece a sua natureza, conhece o seu pecado. É o oposto da arrogância ou do orgulho. O humilde não se coloca em bicos de pés. O humilde não pensa em si próprio, mas também pensa nos interesses dos outros. Como alguém disse, é bom entendermos o que é verdadeira humildade. A humildade não é pensarmos menos de nós próprios, mas sim pensarmos menos em nós próprios. Entendem a diferença? A humildade sabe fazer uma avaliação correta das coisas. Ou como uma outra pessoa disse ao falar sobre humildade e mansidão, que é o homem manso pensa tanto nas suas pretensões pessoais como o humilde nos seus méritos pessoais. Ou seja, nada. O manso não tem pretensões. O humilde não tem méritos. É aquele que reconhece que os seus méritos são os méritos do Senhor Jesus. É longanimidade ou paciência. É manter o ânimo, mesmo no meio das dificuldades ou do sofrimento. É ter a capacidade de exercer o autocontrole, mesmo no meio da oposição ou adversidade. É o contrário da impulsividade, da reação imediata. É a capacidade de esperar e de esperar com confiança e esperança. É como Paulo diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora notem, o amor para Paulo não é um sentimento, é uma pessoa. O amor é a pessoa do Senhor Jesus que se amou e se entregou por si mesmo, por nós. Suportar-nos uns aos outros em amor é oferecermos aos outros o que o Senhor Jesus nos ofereceu a nós. E finalmente, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Notem que a unidade não é algo que eles têm de criar. É algo, sim, que eles devem guardar. Entendem? A paz que eles têm com Deus não foi algo que eles alcançaram. Foi pelo sacrifício de Jesus que os seus pecados foram perdoados. A paz que eles têm com Deus é estendida a todos os que estão em paz com Deus. A unidade é a unidade de quem? É a unidade, segundo o texto, a unidade do Espírito. O vínculo, certo? É a aliança que Deus estabeleceu connosco em Cristo. É uma aliança de paz. É por isso que quando Paulo faz a exortação no capítulo 4, ele afirma nos versículos 4 e 6 a base dessa exortação. Porque é que devemos viver unidos? Porque é que devemos guardar, proteger este vínculo, esta unidade? Por uma razão simples. Versículos 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Estes versículos, notem, não estão na realidade a acrescentar nada ao que Paulo já tinha dito. São uma lembrança. Estes 7 sós são a lembrança de que nós estamos todos unidos uns aos outros. Unidos no mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Unidos numa mesma fé, num mesmo batismo, numa mesma esperança. Somos partes de quê? De um só corpo. Somos membros de um mesmo corpo. Se a paz com Deus é preciosa para nós, então nós devemos fazer tudo para que essa paz seja representada na unidade que temos uns com os outros, na igreja. Lembrem-se quando Jesus orou por nós. Ele orou para que nós pudéssemos refletir exatamente esta unidade, como lemos em João 17, versículos 20 a 23. Eu não rogo somente por estes, orava e dizia o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava a dizer, não estou a orar simplesmente pelos discípulos que eu tenho neste momento, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus orava neste momento por nós, por ti e por mim. Orava por esta igreja. E depois diz assim, ele ora para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e me tens amado a eles como me tens amado a mim. Agora, meus queridos irmãos, eu gostaria que pudéssemos refletir apenas por breves instantes nas implicações do que Paulo escreve. Em primeiro lugar, o que Paulo diz pressupõe que a fé cristã apenas pode ser vivida em comunidade. Entendem isto? A identidade do cristão é comunitária. A nossa fé é pessoal, ninguém pode acreditar por nós, ninguém pode por nós colocar a fé no Senhor Jesus para que sejamos salvos, e portanto a nossa fé é pessoal, mas a nossa identidade é comunitária. Notem, a humildade, a mansidão, a paciência, o amor, a unidade, são todas elas virtudes ou características comunitárias. Certo? Não é sermos humildes para connosco próprios, não é amarmos-nos a nós próprios. Certo? Nós precisamos destas virtudes porque ser cristão é ser parte da igreja. É ser parte da igreja. E isso significa ser parte de um corpo no qual nos relacionamos com outras pessoas. Em segundo lugar, a igreja é composta por pessoas pecadoras em processo de santificação. Já reparaste que todas estas virtudes pressupõem que nós não vivemos numa realidade perfeita? Pensa nas tuas expectativas, ok? Pensa até nas tuas irritações em relação à igreja. Pensa nas tuas impaciências. Será que as nossas expectativas estão mal calibradas em relação à igreja? Entendem? Todas estas virtudes pressupõem que nós não vivemos num mundo perfeito ainda e a igreja não é perfeita. Perguntas como, porquê é que nós precisamos de ser humildes e mansos? Porquê é que precisamos de exercer a nossa paciência? Porquê é que somos chamados a suportar-nos uns aos outros em amor? Porquê é que temos tanto de nos esforçar, como diz o texto, para guardar a unidade na igreja? Nós somos chamados a todas estas virtudes por causa do pecado. E o pecado aqui, notem, não é o pecado fora da igreja, mas por causa do nosso próprio pecado e por causa do pecado dos nossos irmãos. Entendem? O texto aqui não tem em vista o mundo, não tem em vista aqueles que não creem. A ideia não é aguentem o barco porque tudo à vossa volta é mau. Não, todas estas virtudes são devemos suportar-nos uns aos outros dentro da igreja porque o pecado ainda vai continuar. Nós estamos em processo de santificação. Nós não queremos pecar, mas ainda pecamos e estamos a aprender. Entendem? É por isso que todas estas virtudes
São exortações, porque vivemos ainda num mundo de pecado. Em primeiro lugar, do nosso próprio pecado. Porque notem, se nós fôssemos naturalmente pacientes, não seria necessário sermos exortados à paciência. Se fôssemos naturalmente humildes, não seria necessário sermos exortados a ter os outros em consideração. Entendem isso, irmãos? Mas também do pecado dos outros. Porque viver em comunidade significa que a nossa paciência vai ser testada. Alguma vez algum membro desta igreja teve a sua paciência testada? Não. Somos todos uns santinhos que fazemos sempre todas as coisas bem. Nunca falamos mal aos outros, as nossas palavras são sempre temperadas com sal, os nossos comportamentos são sempre adequados. É isso, irmãos? Não é. A nossa paciência vai ser testada. Mas agora lembrem-se, é que os outros também têm que exercer paciência em relação aos vossos próprios pecados. Entendem? Quando nos diz aqui, suportando-vos uns aos outros, notem, não significa que nós temos de nos apoiar uns aos outros nos momentos difíceis. Isso é verdade, mas não é o que Paulo está aqui a dizer. Certo? Aqui suportar uns aos outros é literalmente termos de nos aturar uns aos outros. E por isso é que este aturar e este suportar tem de ser qualificado. Porque diz, aturem-se uns aos outros em amor. Certo? É no amor e pelo amor de Cristo que nós nos suportamos uns aos outros, tal como Cristo nos suporta a nós. Meus queridos irmãos, andar de modo digno da vocação com que fomos chamados não é fácil. Se alguém aqui presente deseja, sendo membro ou deseja ser membro, achar que vai fazer parte de uma igreja perfeita, em que vai ser fácil, em que vai ser tudo maravilhoso, é um grande engano. Mas é maravilhoso. Andar de modo digno da vocação com que fomos chamados não significa que nós vamos ter sempre sentimentos de alegria, satisfação e grande prazer. Mas notem isto, irmãos, é que andar do modo digno da vocação com que fomos chamados significa que nós temos o privilégio de sermos testemunhas vivas do Evangelho do Senhor Jesus. Entendem isso? Num mundo de conflito e de divisão, nós temos o privilégio de viver uma unidade que não fomos nós que criamos, não fomos nós que alcançamos, mas a unidade que Deus nos deu no Senhor Jesus. Notem isto, irmãos, cada vez que os nossos egos são colocados em segundo plano por causa de Cristo e da sua igreja, o Evangelho está a ser vivido e anunciado. Quando outros esperariam orgulho, nós preferimos a reputação do Senhor Jesus. Cada vez que procuramos amar-nos uns aos outros, cada vez que nós estendemos o perdão ao nosso irmão, Cristo está a ser anunciado. O perdão que Ele nos estendeu a nós, que é invisível, torna-se visível na forma como nós perdoamos os outros. Cada vez que procuramos a unidade do Espírito, nós damos testemunho que nós fomos salvos. Nós damos testemunho e representamos a união eterna e perfeita que nós viveremos com Cristo e uns com os outros, quando o Senhor Jesus voltar. Agora, irmãos, esta tarefa pode parecer uma exortação impossível. Quantos de nós já experimentámos divisão na igreja? Quantos de nós já experimentámos conflito? Quantos de nós já ofendemos outros? Quantos de nós já fomos ofendidos por outros? Quantos de nós já experimentámos a luta de sabermos que devemos perdoar e de termos dificuldade em fazê-lo? Quantos de nós lutamos diariamente com o nosso pecado? Esta parece ser uma exortação impossível, certo? Como é que nós seremos capazes de fazer isto? E é por isso que nós precisamos de ser lembrados sempre sobre os primeiros 3 capítulos e a base pela qual o apóstolo Paulo agora faz esta exortação. Não é porque o apóstolo Paulo pensava naquela igreja e pensava quão bons eles são, eles vão ser capazes. Não, é porque o apóstolo Paulo tinha acabado de orar. E o apóstolo Paulo tinha acabado de orar assim, capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo,
muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Entendem, irmãos? É por causa do poder do nosso Deus. É no poder do Espírito Santo que nós podemos ter confiança de podermos obedecer a estes mandamentos. Queridos irmãos, pensem na nossa igreja. Nossa igreja não é uma igreja forte. Ponto final. Somos uma igreja pequena. Somos uma igreja fraca. Mas nós não confiamos na nossa fraqueza. Nós confiamos que estas coisas são possíveis, porque confiamos no nosso Deus. E vamos procurar alcançá-las diariamente, no meio da luta, no meio do nosso pecado, mas vamos procurar alcançá-las, porque o nosso Deus é capaz de fazer em nós o que nós não seríamos capazes de fazer por nós próprios. E por isso, irmãos, confiemos nestas palavras. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo o sempre. Amém.